Bíblia é um livro de profecias, mas o Apocalipse é todo profecia, né? Todo revelação. Apocalipse quer dizer revelação, desvendamento, descortinando os mistérios. Foi escrito para que nós pudéssemos ter a esperança maravilhosa e gloriosa como igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque o livro de Apocalipse, ele assusta alguns, mas quando você começa a pegar algumas chaves que nós vamos passar para vocês aqui, vai ficar uma delícia ler Apocalipse. Vai gostar de ler Apocalipse, vai amar Apocalipse. Aliás, as recomendações logo no começo do Apocalipse é bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Como você pode ser bem-aventurado de algo que você não entende? Bem-aventurado porque lê e guarda algo que você não entende. Então você precisa entender Apocalipse, é muito importante, amém? Quando nós nos propusemos a falar sobre esse assunto, lógico, pareceu para alguns até assim, uma certa, assim, um exagero. Como você pode descomplicar uma coisa tão complicada? Realmente, nós vamos enfocar alguns pontos incontestáveis, né? Relevantes e incontestáveis do Apocalipse. Há muitos símbolos, há muitas tipologias que, se você ler aí vários livros, eu já pesquisei vários livros de escatologia, que é o estudo dos tempos dos fins, e os autores, em alguns pontos, discordam, principalmente quando se trata de símbolos ou figuras que aparecem, mas há alguns fatos, vamos dizer assim, relevantes e incontestáveis estão aqui, tá bom? Esses fatos relevantes e incontestáveis são exatamente a base do nosso estudo, para que você se atenha naquilo que é incontestável, aquilo que não tem discussão, que todos os escatologistas concordam, né? Ou pelo menos a maioria concorda, tá? E isso é muito importante para que a gente não fique divagando ou discutindo especulações, tá? Você vai encontrar algumas afirmações importantes no livro de Apocalipse que vão se cumprir. Por exemplo, fala que haverá duas testemunhas aqui no tempo da grande tribulação. Quem são as duas testemunhas? Aí você aí, olha, pelas características, parece que é Moisés e Elias. Outro, não, mas só pode ser Elias e Enoque. O outro fala, olha, eu acho que é João, hein? Porque Jesus disse que eu quero ser vivo até que eu volte. É assim, aí há várias... Mas são especulações, né, irmãos? Ninguém pode falar, esse, eu sei. Agora, o fato é, haverá duas pessoas durante a tribulação em Jerusalém que vão abalar o mundo. Isso nós vamos falar depois sobre as testemunhas. Estou dizendo só um fato. Esse é um fato, né? O fato é que haverá um arrebatamento. São fatos, né? O fato é que haverá grande tribulação. Agora, há os pré-tribulacionistas, os mid, os pós, mas haverá grande tribulação, não há dúvida. Haverá um milênio. Isso é incontestável. Mas há os pré-milenistas, mid ou pós-milenistas. Mas haverá um milênio. Haverá o lago de fogo, onde Satanás será lançado com seus anjos, né, e demônios, e infelizmente aqueles que tiveram a marca da besta e aqueles que não se lavaram no sangue de Jesus. Mas haverá também novos céus, nova terra. Isso são fatos incontestáveis. Eu creio que se nós nos ativermos a esses fatos, o Apocalipse fica descomplicado, tá? Então, você tem um livro que tem... lógico que há muitos símbolos do Apocalipse que você, ao ler o Velho Testamento, né, Daniel e outros textos, dá para fazer conexões, sim, mas nem tudo é possível desvendar, mas nós vamos trabalhar numa linha mais facilitada, né? Por isso, assim, descomplicando. Você, quando lê Apocalipse, você vai ter umas chaves importantes aqui. Como que é a estrutura do livro de Apocalipse? Nós vamos falar sobre isso nesta manhã, tá? Explicando primeiro que esse Apocalipse, quando se fala Apocalipse, nós estamos falando de uma área da teologia que é chamada escatologia. A teologia sistemática é dividida em vários temas, tá? Em várias seções, assim, eclesiologia, paracletologia, e tem tanta logia por aí, né? Pneumologia, angelologia, cristologia. E aí nós temos escatologia, né?
Então, do grego eschatos, quer dizer, último, logos, estudo, quer dizer, estudo das últimas coisas, tá? Escatologia. Então, não está na Bíblia esse termo. Esse é um termo que os teólogos usam para classificar as doutrinas, ok? Então, você vai encontrar muita palavra escatologia, escatológico, fulano escatologista, não se assuste, não é palavrão, é algo que é apenas um termo técnico para dizer desse estudo dos últimos tempos que encontramos no Apocalipse, ok? Para descomplicar o Apocalipse, nós vamos então nos reter, nós vamos falar dos símbolos, lógico, vamos falar das trombetas, vamos falar das taças, vamos falar, tudo tá lá, tá bom? Nós vamos passar por tudo, mas nós vamos nos ater, né, aos fatos assim relevantes e incontestáveis das últimas coisas. E não tem como negar o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a grande tribulação, o milênio, as bodas de Cristo, as bodas do Cordeiro, né? O julgamento final, que é o grande trono branco, e novos céus e nova terra, que está lá, né, no ponto culminante de Apocalipse. Não, um escatologista pode negar esses fatos. Há aí controvérsias e pequenas diferenças de interpretação em alguns pontos, de alguns detalhes de como esses acontecimentos eles ocorrem, em que tempo ocorrem, mas que eles vão acontecer, esses todos catolicistas, só se for herege, né? Só se for alguém que nega a palavra, porque alguns negam, alguns falam que Jesus não haverá arrebatamento, que já veio, e aí tem um monte de coisa, né? Bom, esses são os que negam a palavra, mas todos aqueles que acreditam na palavra, creem na palavra e interpretam com humildade a palavra, apesar de todas as nossas diferenças de interpretação, de muitos detalhes bíblicos, né, vamos dizer assim, que a gente chama de teologia dogmática, quer dizer, é a teologia que se aplica em cada igreja, em cada segmento evangélico, vamos dizer, tem seus dogmas. Então, a teologia dogmática ela não pode ferir a teologia sistemática. A sistemática é aquela que coloca todas as doutrinas sistematicamente, que são os fundamentos, tá? Então, se alguém negar, por exemplo, nega a salvação pela graça, esse aí já está na desgraça, esse não é aceito, né? Isso para nós é seita, né? Nega a segunda vinda de Jesus, isso também aceita, né? Vai ter aqui uma transformação na Terra, Jesus não vai voltar coisa nenhuma, estão falando isso por aí, isso para nós é seita, quer dizer, não são nossos irmãos em Cristo, não são considerados evangélicos, ok? Tá? Mas todos os evangélicos têm a sua doutrina dogmática, e na dogmática há variações. Mas na teologia sistemática, que é a base, que é o esqueleto principal, assim, a espinha dorsal da teologia, o que sustenta a teologia, a doutrina da fé cristã, né, que foi defendida aí pelos pais da igreja e depois pelos chamados apologistas, que é apologia, que é a defesa da fé, que houve muitas falsas doutrinas que passaram por aí, e então Deus levantou apologistas para defender a fé. E esses que estão até hoje, né, os apologistas estão aí com essas bandeiras levantadas para nos alertar, para não deixar a gente desviar dos fundamentos. Então, esses são alguns pontos incontestáveis que nós vamos estar abordando aqui, tá bom? Bom, o livro de Apocalipse, ele tem uma estrutura, tá? E nessa estrutura que eu vou apresentar para vocês, há 7 quadros principais, tá bom? 7 quadros principais que nós vamos demonstrar aqui no quadro a seguir, ok? E nesse quadro, vocês vão compreender, nós vamos estar explicando como é que funciona essa estrutura, porque você vai visualizar. Nesses 7 quadros, nós temos, então, Apocalipse do capítulo 1 ao 22. Tá? Então, dentro desses 7 quadros, né? Vocês podem ver que está numa sequência. Tem o primeiro, o segundo. Mas o terceiro, o quarto e o quinto estão em cima do outro. Por quê? Porque esses quadros superpostos significam que esses acontecimentos estão ocorrendo ao mesmo tempo. É por isso que você precisa entender como ler Apocalipse. Você vai estar lendo alguns capítulos,
Aí lá na frente, você lê outros capítulos, só que aquilo ali está acontecendo ao mesmo tempo do capítulo anterior, só que são em lugares diferentes, mas ao mesmo tempo. Enquanto está acontecendo alguma coisa na Terra, está acontecendo algo no céu. Então, e tinha que escrever isso numa sequência. Só que, apesar de estar escrito numa sequência, alguns fatos ocorrem simultaneamente. É isso que nós vamos explicar para vocês, tá bom? Mas depois que passa o terceiro, quarto, quinto quadro, que são simultâneos, vem o sexto quadro, né? Que é o reino milenar, e depois vem o sétimo, que é o grande finale, vamos dizer assim, o final, o ponto culminante do livro, do julgamento do trono branco. A partir daí, a separação eterna dos ímpios e dos que estarão reinando com Jesus na Nova Jerusalém para a eternidade, ok? Bom, muito bem, nós vamos então... eu queria também dizer uma coisa para vocês, até para deixar bem claro. Bom dia, pastor Bottoni, tá aí. Bem-vindo. Mercedes Xavier, olha só, gente aqui que é da história do Avivamento Bíblico de São Caetano. Mercedes, bem-vinda, né? Quanta gente aí. Bem-vindo ter vocês conosco aqui. Graça e paz a todos, né? Desculpa, não dá para colocar o nome de todos. Eu tenho pequenos destaques aqui rapidamente. Mas é o seguinte, vamos lá. Vamos caminhando aqui. A estrutura do livro de Apocalipse, agora eu vou mostrar os quadros, o que está acontecendo. Então, no primeiro quadro, nós temos o capítulo onde Jesus se revela. Então, falar de Cristo. Ele se revela, o Cristo glorioso se revela a João. Tá? Depois nós vamos ter aqui um domingo, acho que é o próximo domingo, falando sobre isso, tá? Especificamente sobre o primeiro quadro, tá? Então, pense bem, se são 7 quadros, pelo menos 7 domingos aí. Talvez é necessário, em alguns quadros, uma aula não vai ser suficiente para esgotar o assunto, pelo menos, mesmo resumidamente, né? Então, o segundo quadro, as igrejas, o capítulo 2 e 3, as 7 cartas às igrejas. Depois temos um terceiro quadro, está acontecendo algo no céu, tá? Mas, ao mesmo tempo, o quarto quadro mostra que do capítulo 12 ao 16, está acontecendo algo aqui na Terra. Enquanto lá no céu está acontecendo uma festa, aqui está acontecendo um barulhão aqui, uma coisa terrível, com tribulação como que nunca houve em todo o tempo, vai estar acontecendo. E também, nesse mesmo tempo, a igreja de Satanás, ou os adeptos de Satanás, né, que acreditam no pai da mentira, né, então eles vão estar também muito atuantes, né, e mostra aí, então, toda essa ação do diabo com os seus adeptos aqui. Mas aí já vamos ao capítulo 19 e 20, que é o sexto quadro, que entra o milênio, tá? Uma série de implicações em relação ao milênio, e depois, finalmente, o sétimo quadro, Apocalipse 21 e 22. Tá? Agora, nós precisamos examinar quadro a quadro. Vamos colocar aqui como se fosse uma lupa, né? Aí eu botei uma lupazinha bonitinha aí, né? Aí, ó, a lupa para você ver o primeiro quadro. O que acontece no primeiro quadro? O que acontece? Nós temos aqui, então, no primeiro quadro, né, capítulo 1. Olha só, já temos aqui, então, Cristo se apresentando, né, junto à revelação de Jesus. Ele falando, eu fui arrebatado no dia do Senhor. Ouvi por trás de mim uma voz como de trombeta que dizia, o que você vê, escreve no livro e manda para 7 cartas, para 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele falou, e ele ouviu aquela voz como de trombeta, né? E ele foi arrebatado no dia do Senhor. Então, ele olhou para trás e ele viu um ser glorioso. Ele viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos castiçais, ou candelabros, havia um como semelhante ao Filho do Homem, mas aí ele começa a explicar quem era Jesus e tal, e nós vamos ver um capítulo dedicado exatamente a isso aí. Mas aqui, então, no primeiro capítulo, Jesus glorioso se revela em glória, tá bom? Nós temos o Evangelho, Jesus veio em carne. Jesus se encarnou, nasceu lá em Belém, não é isso? Depois foi
cresceu lá em Nazaré, depois ele começa o ministério dele, é batizado no Rio Jordão, e vai ter a sua crucificação e ascensão. Aí esse é o evangelho, tá? Agora, aqui João já encontra Jesus depois de glorificado, com todo o seu resplendor que ele tem, né, desde a eternidade, que ele recebe no céu de volta, e esse encontro maravilhoso que João, até quando viu, caiu como morto, não suportou, e nem eu, nem você, ninguém suportaria essa presença maravilhosa de Jesus. Então, temos aí o primeiro quadro, né? Bom, mas e como fica o segundo quadro? O segundo quadro vai falar das 7 igrejas, né? E essas igrejas, a maioria dos escatologistas defendem, né, de que essas representam as igrejas de todos os tempos. Então, essas igrejas são os agentes de Deus na redenção. Então, desde que Jesus estabeleceu a igreja, ele foi para o céu, mas deixou ali seus discípulos, né, e deu-lhes a grande comissão, né, para que eles pudessem então falar, né, ir por todo mundo e pregar o evangelho, e representantes, como embaixadores do reino. Então, temos aqui do Pentecoste ao arrebatamento, acontece o capítulo 2 e 3, tá bom? Começa no Pentecoste e vai até o arrebatamento. Temos aí as 7 igrejas da Ásia, e nós estamos dentro desse período aí, nós estamos aqui no segundo quadro, tá bom, gente? Tem gente que pensa, Jesus já veio, estou no terceiro quadro, estou no quinto quadro. Não está, não, está no segundo, tá? Então, alguns até marcaram a volta de Jesus, e não deu muito certo, não, porque ele falou que virá como ladrão, virá inesperadamente. Ladrão não marca a hora para vir na sua casa, né? Então, eu falei, vem de maneira inesperada. Mas vamos lá, então, porque nós temos que colocar uma lupa, né? Aqui e ampliar o terceiro quadro para você, que vai do capítulo 4 ao capítulo 11, tá? Tá, vocês estão acompanhando direitinho aí? É muito importante, né? Para você não perder aí o ritmo, ok? Então, do capítulo 4 ao capítulo 11, você tem agora o que acontece no céu. É interessante que João já está arrebatado, e o capítulo 4 começa assim, que depois dessas coisas, que ele viu a igreja atuando, tudo, Cristo glorioso manifesta, eu ouvi uma voz eu vi uma porta aberta no céu, uma voz me chamando, venha para cá, suba para cá. E então ele sai, ele já está na dimensão de glória, ele vai para uma outra dimensão e ele chega na sala do trono, e então ele começa a ver os santos se organizando para ministrar os juízos de Deus contidos no livro dos 7 selos. Inclusive, quem podia abrir o livro dos 7 selos? Até João chorou, porque ninguém podia, até que apareceu o único que é digno. Jesus chegou lá e resolveu o problema, né? João até chorava muito. A pessoa chorou no céu? Você pensa, chorou. Se eu estivesse lá, choraria também. Acho que a igreja inteira chorou naquela hora. Quem vai abrir o livro? Gabriel não pode, Miguel não pode. Os serafins, os querubins. Quem vai abrir o livro? E ele começou a chorar. Agora, a história vai parar, porque se esse livro aqui é a continuação da história, como que vai acontecer? E aí um dos anciãos, dos 24 anciãos, falou, calma, João, não temas, não chores, o leão da tribo de Judá venceu, e ele é digno que os livros abrirá. Amém? E o livro abrirá. Esse livro estava na mão direita de Deus Todo-Poderoso, sentado no trono. Bom, aí então, esse acontecimento aqui já ocorre quando acontece após o arrebatamento, né, até a volta gloriosa de Jesus, né, que seria a segunda vinda de Cristo, ou a segunda parte da vinda de Cristo, né? Alguns costumam dizer que o arrebatamento divide assim, até com essa terminologia. Temos o arrebatamento e a segunda vinda. Alguns falam, a segunda vinda é dividida em 2 fases. Primeira fase, arrebatamento, e a segunda fase eles chamam de aparecimento glorioso. Isso são apenas terminologias. Todos esses escatologistas concordam que haverá arrebatamento e essa segunda vinda de Jesus. Alguns já chamam o arrebatamento também de segunda vinda como primeira fase, alguns preferem chamar apenas de arrebatamento, e o aparecimento glorioso, que alguns chamam de segunda fase, e chamam de segunda vinda.
E você vai encontrar essas pequenas diferenças de terminologia. Não se assustem, mas estamos falando as mesmas coisas. Então, nós estamos dizendo aqui que esse vem desde a volta de Jesus, né, até do arrebatamento à volta de Jesus. O que acontece do capítulo 4 ao capítulo 11. Eu sei que, desculpa aí, né, eu estou apresentando para vocês a estrutura do livro, tá bom? Não estamos nem estudando o livro, é a estrutura. Você entender que Apocalipse não é um monte de coisa jogada, assim, não. Tem uma estrutura muito certinha, muito organizado. Então, nós temos aqui acontecimentos que vão acontecer dentro de uma sequência, tá? Essa sequência escatológica, essa sequência aí, ok? Glória a Deus. Então, bom, mas você que estará arrebatado, aleluia, vai estar participando já aqui do terceiro quadro no céu, né? Mas acontece que nem todos estarão no céu, porque ao mesmo tempo que a igreja está arrebatada no céu, temos aqui no quarto quadro acontecendo simultaneamente, né? Está acontecendo uma grande tribulação, né? Os escatologistas costumam dizer que esse tempo é de 7 anos, né? Há uma série de evidências, de textos que dizem que deve ser 7 anos. Mas nesses 7 anos, que lá no céu, acho que a gente não dá para sentir o tempo, se é como se fosse 1000 anos, como se fosse um dia, porque você já vai estar fora do tempo, a igreja. Mas aqui na Terra serão contados, então, dentro da cronologia humana, 7 anos. Então, do capítulo 12 ao 16, vai narrar coisas que estarão acontecendo aqui, porque é um tempo de juízo na Terra, tá? O que vai acontecer com aqueles salvos que não subiram, não participaram do arrebatamento? Eles serão perseguidos pelo anticristo, tá? Serão inclusive vencidos. Lá, quando Daniel fala sobre isso, diz sobre a besta, que é uma figura que vai estar aí dominando o mundo, assim, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Então dá a ideia de que realmente todos que estão na tribulação vão perder a sua vida, né? Eles não sobreviverão à grande perseguição que haverá, tá? Mas eles serão salvos porque não aceitarão a marca da besta, ok? É isso aí que diz lá. E já preparando para a batalha, que é o encerramento desse período da tribulação, há uma batalha porque vem então, Jesus aparece, né, nas nuvens, ele volta com a igreja, e aí sim todo olho verá. Essa é a fase, a primeira fase é invisível, tendo abrir e fechar de olhos, e o povo que é arrebatado desaparece da terra inexplicavelmente, né? E, né, inexplicavelmente para a ciência e para os homens, né? Para nós está muito claro que o arrebatamento é um fato que nós teremos trasladados no abrir e fechar de olhos. Mas a segunda vinda de Jesus, o aparecimento glorioso, diz a Bíblia assim, que todo olho verá. Logo no primeiro capítulo de Apocalipse, Jesus fala sobre esse aparecimento. Ele diz assim, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Está no capítulo de Apocalipse, e confirmando outros textos escatológicos de citações de Paulo e de Daniel e de outros textos que estão fora do Apocalipse, mas que vêm confirmar esse fato aqui. Não queira participar do quarto quadro, mas há muita chance, né, porque há até uma certa controvérsia entre os escatologistas, os pastores. Alguns falam assim, haverá salvação na grande tribulação? Olha, alguns falam que não, quem não foi arrebatado já era. E tem umas explicações, sim, alguns versículos. É interessante, eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Na minha leitura, eu entendo que vai ser o tempo, acho que tem maior conversão do que está acontecendo em todos os tempos, porque a palavra de Deus vai estar cumprida literalmente. Quer dizer, hoje, quando você fala a voz de Jesus, é uma coisa assim meio figurada, meio, como posso dizer, quase como se fosse só uma utopia.
até estão zombando, cadê a promessa da sua vida? Os próprios crentes estão vivendo hoje como Jesus voltar daqui 50 mil anos. E se você fosse viver aqui, gente, Jesus está voltando. E quando os crentes que ficaram para trás, né, viram que os seus irmãos, a Bíblia diz que vai ter 2 na cama, um será levado, o outro será deixado. Esse que ficou para trás, falou assim: epa, aí minha mulher foi embora, meu marido foi, mas eu creio na palavra. E ele vai lembrar desse estudo bíblico aqui das 10 semanas, vai lembrar dos outros estudos, ele vai ler a Bíblia outra vez, e vai ver que vai ter, o que vai acontecer, vai ficar muito claro, das pragas, das taças que serão derramadas da ira de Deus, e ele fala: não vou aceitar mais aquela besta. E a Bíblia diz então lá que João viu uma grande multidão chegando no céu, e até um anjo, um ancião pergunta para ele, né, quem são esses, né? De branco chegando, multidão de povos, tribos e nações, muito, incontáveis. Aí ele não sabe, mas o personagem bíblico lá diz para ele assim: olha, esses são os que vieram da grande tribulação, né? E então diz assim que esses aqui da grande tribulação dá a entender que haverá uma grande multidão incontável que vai realmente se render e falar: eu estava brincando com o evangelho, mas o negócio é sério. Eu fiquei para trás, mas não quero aceitar eu não quero fazer parte da igreja de Satanás. Eu faço parte da igreja de Jesus. Amém? Aleluia. Bom, esperamos que nenhum dos nossos queridos participantes, inclusive eu, não fique para o quarto quadro. O quarto quadro. Né? Aliás, eu queria dar um recado para os pastores aqui. E quando Paulo fala com Timóteo, ele fala assim: ô Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Viu, Timóteo? É o seguinte, presta atenção, Timóteo. Ele fala: Timóteo está falando comigo, pastor, você missionária, você presbítero, você obreiro, você dirigente, você ministro, você aí que toca na banda, você que canta, você que é profeta, é com você aí. Ele fala: Timóteo, é o seguinte, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Sabe o que ele está dizendo? Cuidado, Timóteo, você pode ficar para trás, hein? Você pode salvar os que te ouvem e ficar para trás. Ou, quem sabe, você pode ir e deixar eles para trás. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, gente, santidade é o Senhor. Sem santidade, ninguém verá a Deus. É isso? Está escrito na Tessalonicenses. Bom, muito bem, então, seguindo aqui, esse é um resumo do resumo. Eu estou falando meio apressadamente, mas depois você pode ver, está gravado, né? Aí, tá no YouTube. Olha, a igreja de Satanás, então vamos aqui botar a lupa. Vamos lá, vamos ampliar. O que vai acontecer simultaneamente à grande tribulação, né? Haverá uma prosperidade de Satanás, né? Porque ele vai ter um domínio, ele que vai mandar, por um tempo ele vai ser o bambambam aqui, ele vai listar as regras, ele vai nem comprar, nem vender se não tiver a marca dele, né? Mas ao mesmo tempo acontece várias pragas e tudo, e vai ter muita destruição, né? Destruições, terremotos, vai ter cada taça, uma taça que é derramada e 1/4 da terra morre, outro, mais 1/3 morre, e acontecerá o pessoal se escondendo nas cavernas, nas covas, querendo até morrer, não consegue, porque para fugir da ira de Deus. Isso vai acontecer, então, simultaneamente, do arrebatamento até a vinda gloriosa, ao aparecimento glorioso de Jesus. Amém? Mas vamos lá, então, seguindo aqui para o 6º quadro. Tá? Este aqui é muito importante, porque Satanás será amarrado. Por quanto tempo, você sabe? Vamos ver, quem sabe aí em casa, você já pode falar para sua esposa, né? Seu filho, está escrito aqui na tela, né? Vai estar amarrada por 1000 anos. É o tal do milênio, né? E, simultaneamente, já os que passaram pela grande tribulação, juntamente os que foram arrebatados, já estão, né, no reino com Cristo, né? Ainda é uma fase de transição, não é a fase final, mas já estão com ele em glória, tá? E Jesus estabelece um reino aqui na terra, onde ele próprio regerá as nações, diz
A expressão bíblica é com vara de ferro, quer dizer, ele vai impor a paz. A paz não é sempre que o pessoal quer, porque ninguém consegue a paz, né? Você vê aqui a confusão que está no governo brasileiro, a disputa política, os governos mundiais, as crises, as disputas, tá? Isso aí não tem, o mundo não tem paz, aliás, não tem paz no coração do ímpio, para começar, né? Ninguém tem paz a não ser a paz de Jesus. Mas nesse tempo haverá uma paz política, uma paz mundial, tá? Então, as pessoas também vão ter longevidade, tem gente que vai viver, morrer com 100 anos, vai morrer muito jovem, né? Vai ter um milênio, vai ser um tempo muito especial. Então, vou explicar aqui depois, detalhadamente, o sexto quadro, tá? Espero que você não esteja aqui, né, participando aqui na Terra, mas esteja reinando com Cristo nesse tempo de falar assim, o reino, né? Você fazendo parte do reino de Deus, né? O reino de Cristo, enquanto Satanás não está mais reinando. Satanás deixa de reinar, ele está amarrado, então acabou o reino de Satanás aí, tá? Mas no final dos 1000 anos, Satanás volta, ele é solto, engana as nações, e há uma revolta contra Cristo, aí então sim que há uma batalha final, que é o Armagedon, tá? Bom, vamos lá. Então, caminhamos bastante, né? E estamos no sétimo quadro da estrutura de Apocalipse. Já estamos no Apocalipse 21, 22. Olha só. Como foi rápido, né? Passamos rápido do capítulo 1 até o 22, mostrando essas etapas para descomplicar. Para você, quando ler, você vai conseguir visualizar essas várias etapas, tá bom? Presta atenção em cada uma delas, estude cada uma delas, tá? Podemos depois disponibilizar uma apostila em PDF aí você pode baixar depois, ou no Face, em algum lugar, algum recurso aí que você possa ter esse material. Mas temos esses, passar para a tua gravação, e se alguém quiser também pegar esse material, está à disposição, tá? Os PowerPoints também podemos ser liberados depois no final. Ainda não posso liberar porque são estudos que já fiz há um tempo atrás, estou agora fazendo uma revisão. Mas está aí à disposição. Bom, o que acontece, então, no sétimo quadro? Extraordinário, aleluia. João já estava numa superdimensão, na sala do trono. De repente o anjo fala assim, suba para cá. Mas suba para onde? Ele viu um alto, sublime monte, o anjo, suba para cá, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí ele olhou e subiu esse alto monte e vê, a nova Jerusalém descendo do céu como uma noiva preparada para o seu noivo. Aí começa Apocalipse 21, ele descreve a cidade santa, e depois, aí agora já estamos falando, né, daqueles que ouviram na etapa anterior, no grande julgamento, ouviram aquela expressão maravilhosa, vinde benditos do meu Pai, para o gozo eterno que você está preparado desde a fundação do mundo. E aí haverá uma separação definitiva dos ímpios e dos justos. Amém? Aí entramos num tempo que não tem mais tempo, que é a eternidade, né? No infinito, eternidade, estaremos para sempre com o Senhor. Mas o grande conselho para você que está nos ouvindo, se você não o fez ainda, faça hoje. Entregue a sua vida a Jesus, amém? E fique preparado, porque Ele está voltando. A chamada já da semana que vem. O apóstolo viaja no tempo e no espaço. Continuação, que é a parte 2. Você não pode perder. Aliás, eu queria convidar você a fazer esta viagem juntamente com o apóstolo João. Você está convidado, tá bom? Você vai se maravilhar com o que vai acontecer, o que ele vai ouvir, com o que ele vai ver. Vou juntar com ele nessa, em espírito, pela fé. Você fala, eu quero participar da viagem com o João. Eu vou entrar no cenário que João entrou, e você vai ter uma visão, uma experiência com Cristo glorificado. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.